Boa tarde, professor. Ok, Posso dar uma dúvida assim bastante rápida? podes. Pronto, eu estava a ler os slides da aula de ontem e isto penso que seja na página 135 e na página 137. Eu não percebi quando o professor, deixa-me só abrir para eu ter certeza que eu estou a dizer o correto. Espera aí que eu vou fazer share para ver se é isto. Share. É isto? Uh, É que eu, entretanto, mudei o regime dos slides e não posso falhar umas nada. não, era quando o professor. Ok, isto era aí, isto era o 137, certo. O professor, quando quer fazer push, uh, aquilo que mete a seguir ao SP é suposto ser positivo ou é suposto ser negativo? Nesse caso, estás-te a referir aqui. Portanto, aqui, não é? Não, era naquela página, só que porque eu tinha notado que na página, se o professor for à página 135, não sei se ainda está mesmo, Na página. 135. Pois ali em cima, onde o professor tem exemplo, salvaguarda os registros X20, X21, X22. Tem SP, SP, menos de 12. O professor aí não está a reservar espaços na- Portanto, não te esqueças que o SP cresce no sentido de endereços decrescentes. certo. Então quer dizer que se nós queremos Quando tu reservar reservas, tens que endereço. reservar para baixo. Ok, então se calhar eu estou a confundir é reservar com fazer um push. Ou não é a mesma coisa, pois não? Reservar é fazer um push, sim. Ok, então nós. Então quer dizer, se nós fizermos fazer um push, temos que. É suposto estar um número negativo. Porque aqui aumenta no sentido crescente, mas se quisermos fazer um pop, tem que ser um número positivo, porque é como se empurrássemos a pile para cima e depois aquilo. Exatamente, sim. Ok, ok. Mais algum comentário? Mais alguma dúvida? Da minha parte não. Onde é que eu estava? Estava aqui. Aqui. E. Ok, está a descer. Ok.
Na aula de hoje eu vou só completar um bocadinho a parte da pilha e vou tentar na aula de hoje terminar já com a codificação das instruções. Eu vou tentar dar tudo e codificação das instruções hoje, até porque é mais ou menos simples. Nesse aspecto o risco é muito mais simples de codificar do que o ARM V8. Eu vou começar com um exercício muito simples, que é, considerem a implementação do fatorial de forma recursiva. É um exemplo típico. Não sei qual é que foi o exemplo que o professor Nuno Horta usou para falar de recursividade. Foi este, não? Sim, o professor usou esse. Do fatorial. Fatorial não foi? Foi. Portanto, imagino que... É o caso típico. Mais um caso típico. Portanto, imagino que é aquele exemplo que está ali de lado, não é? Se não foi esse, foi muito parecido. Pronto. Há de ser uma coisa. E a questão que eu suponho aqui assim é que nesta altura vocês percebem que do ponto de vista da stack a implementação de funções recursivas tem um impacto razoavelmente grande, certo? Portanto, eu queria começar esta aula por mostrar exatamente este impacto, ok? De notar que a recursividade é também uma das coisas que idealmente nós deveríamos evitar, mas obviamente que há algoritmos em que não há forma de evitar. O fatorial, por acaso, não é um deles. O fatorial implementa-se bem sem recursividade, mas há de facto algoritmos que não há volta a dar. Geralmente, por exemplo, a procura em grafos ou em árvores é difícil evitar a utilização de algoritmos recursivos. Portanto, nesses casos não tem hipótese. Seja como for, o problema basicamente é considerar a implementação deste algoritmo. Está aqui. E vamos assumir, neste caso, que sempre que nós entramos na função, é preciso salvar dois registros, que é o x18 e o x19. Vamos admitir que sim, são registros locais. Pronto. Então a pergunta é, considerando a implementação fatorial 5, qual é que é o estado da pilha quando ela atinge o valor máximo? Ou seja, o que é que a pilha contém quando ela atinge a sua dimensão máxima na execução deste código? Ok? Portanto, numa primeira fase, o que nós temos é a função que vai chamar fatorial de 5 vai começar por carregar. Portanto, eu estou a assumir novamente que a passagem de parâmetros é sempre realizada pela pilha. E, portanto, quando nós alocamos ou chamamos a primeira vez a função, a primeira coisa que fazemos é colocar na pilha o fatorial original, o número de fatorial. Ok? Até agora. Certo? Dúvidas? Pronto. Depois, o que é que vai acontecer? Eu vou entrar na função fatorial com o argumento 5. Ok? Quando entramos na função fatorial com o argumento 5, o que é que temos de fazer? Bem, seguindo a indicação que nos é dada, temos que guardar o x18 e o x19. Ok? Para além disso, não se esqueçam que, como a função é chamada de forma recursiva, o return address também é alterado. E, portanto, para além destes dois, tenho que somar o return address, okay? Que é o x1. E, portanto, eu vou executar o código e vou até aqui, onde eu chamava fatorial de 4. Ok? Para chamar o fatorial de 4, portanto, eu reservei o x18, x19 e o return address, que é o x1, e vou colocar na pilha o valor 4. A seguir, vou novamente chamar a função, agora com o argumento fatorial de 4. Ok? E quando eu chamo fatorial de 4, o que é que me acontece? Volto a reservar o x18, o x19 e o return address e chamo fatorial 3.
Ok? E assim sucessivamente. Portanto, tenho aqui o fatorial de 3. Agora vou salvaguardar os 3 registros e chamar fatorial de 2. Salvaguardo os registros fatorial de 1. Salvaguardo os registros fatorial de 0. E finalmente eu vou assumir que a salvaguarda dos registros é toda feita no início da função. Não tem necessariamente de o ser, mas vamos assumir que sim. E portanto, antes de chegar aqui ao return 1, também salvaguardei o x18, o x19 e o return address. Ok? Portanto, este há de ser o estado da pilha quando diz o valor máximo. Dúvidas? Professor, não existe nenhuma forma do compilador ser esperto, entre aspas, e evitar estar sempre a guardar o x18 e o x19? Não, porque neste caso o que acontece é que se estou a guardar o x18 e o x19, é porque provavelmente esta função, há alguns cá dentro, utiliza o x18 e o x19. Ah, ok, o código assembly vai utilizá-los. Exatamente. E portanto, cada vez que chama a função, eles têm valores novos. Ok? Portanto, estes são os valores que tinha na função principal. Este é os valores que tinha no momento da chamada, portanto, que a função fatorial de 5 tinha no momento da chamada. Isto é o fatorial de 4, fatorial de 3, fatorial de 2, fatorial de 1. Ok, já percebi. Já agora, a fatorial está escrito de maneira diferente na função. Tá. É pá, porque assim, eu quando escrevi o texto, escrevi em português, e a função está escrita no português antigo. É assim, mas não sabe escrever. Obrigado. Então o valor só é igual do x8 e do x19 antes do fatorial do 1, da chamada do fatorial do 1 e na chamada do fatorial, ou seja, Igual ali como antes do assim? sim. Igual como assim? Nós tínhamos um valor no x18 e no x19. Antes Sim. de começarmos a calcular qualquer que seja o fatorial. Aqui, sim. Pronto. Mas o início não é lá em baixo. Tipo, os primeiros valores é lá em baixo, ou não? Não, eu comecei a pôr e a pilha vai crescendo nesse sentido, não é? Então não devo estar a confundir alguma coisa. Porque é que nós estamos a calcular o fatorial de 5 primeiro que o Portanto, fatorial aqui de vamos 0? fazer o fatorial de 5. Coloquei na pilha 5. Uhum. E agora vou chamar a função e vou chamar fatorial de 4. Ah, ok, já percebi, sim. Ok? Portanto, coloco Sim. o x18 e o 19 e o return address. Portanto, este return address é o return para a função principal, que é para o main. Não é? Sim. E estes dois são os valores que o main tinha, que é salvaguarda relativamente ao main. Certo. De facto, na função fatorial de 5, mas estou só a dar os valores do main, do que vem atrás. Ok. Certo? Sim. Aqui coloquei na pilha o argumento relativo à chamada à função fatorial de 4. Ok? E, portanto, daqui para a frente, passei a corresponder à stack para a função fatorial de 4. Ok, então de certa forma já não existem aqueles valores iniciais 18, 19. Até aqui. Ok? Entretanto, como eu sei que a minha função vai manipular o x18 e o x19, Uhum. vou salvaguardar o x18 e o x19 correspondente aos valores que eles tinham durante a função fatorial de 5. Sim. Ok? Mas nós chegando ao final, ao fatorial de 0, quais é que vão ser os valores de x8 e x19? Portanto, os valores que eu tenho guardados nos registros correspondem sempre aos valores da função anterior. Repara, eu faço a salvaguarda do valor dos registros no início da função. Portanto, eu guardar o valor que os registros tinham na função main. Ok, então o valor antes de nós executarmos a função, seja para qualquer fatorial, perdeu-se, já não, agora só temos da função anterior.
Não, estão aqui. Portanto, estes são os valores do main, estes são os valores do fatorial de 5, de 4, de 3 Ok, já entendi. e Sim, de 1. sim. Já entendi. Já entendi. Ok? Ok. Portanto, eu quando estou no fatorial de 0, guardei os valores do fatorial de 1. E agora, quando eu for voltando para trás, vou retirando da pilha e vou repondo os valores para cada uma das funções de trás. Tem lógica? Mais alguém tem dúvidas relativamente a isto? Doutor, eu ainda não estou a compreender o que é que o return address está a fazer. Este return address, portanto, Sim. para, quando tu fazes um main, quando tu configuras uma função, esta função em particular, como é que tu sabes este return que está aqui é para retornar para onde? Só mudar de cor, que é para este não ver. Volta a retornar à função, assim por dizer. Qual função? É do fatorial. Ou volta ao main. Ou volta a main, conforme o caso. Não é? Volta a retornar à função main. E a função main é que tem um ciclo que vai repetindo e diminuindo os valores, neste caso. Portanto, o que acontece? Eu aqui estou na função main. Portanto, algures há uma função main. Não vou chamar main, vou chamar main. Main de mother. Portanto, há uma função que é uma mother qualquer. Okay? Pode ou não ser o main, não é? Que algures chama fatorial de 5. Ok? Certo. O que acontece? Portanto, quando eu faço isto, da primeira vez que chamo a função, vou para ali. Ok? E quando vou para ali, vou com um jump and link. Portanto, esta instrução vai se traduzir, na verdade, um jump and link, guarda em x1. X1 é o return address. Ok? Fatorial. Certo? Pronto. Portanto, eu vou guardar em x1 o valor de onde eu quero retornar quando estou no fatorial de 5. Certo? Portanto, eu entro na função fatorial de 5 e percebo que a função fatorial de 5 vai modificar o RA. E, portanto, salvaguardei este valor que eu coloquei aqui na pilha. Que valor é este? É este que está ali. Ok? Certo. Portanto, eu estou na função fatorial de 5. Certo? Pronto. Certo. Entretanto, a função fatorial de 5 vai precisar chamar fatorial de 4. E portanto aí ele tem de voltar a dar o jump and link para fatorial, guardando o novo return address na pilha. Exatamente. E portanto, deixa de ser o return address da função fatorial de 4, return address do fatorial de 3, de 2 e de 1 e de 0. E no final, quando É o for return address que foi posto, depois das palavras para não repetirmos, que foi posto na pilha pela função main. E portanto, é este o valor que eu vou usar para o meu return. É o valor que foi posto no fatorial de 5. E portanto, é o valor que eu vou usar para retornar para o meu fatorial de 5. E assim sucessivamente. Portanto, para dar o return são os vários jump and links de volta sucessivos. No caso, os returns são implementados com jump and link register. Sim. Mas aí teria de ser outra vez os vários todos de seguida, mas na ordem contrária. Certo? Sim. Ok? Certo. Está mais claro, obrigado. Nada. Mais alguma dúvida? Eu fiz de propósito porque sei que isto cria uma confusão. Portanto, a sugestão que eu faço é mesmo, nestes casos, vocês fazerem à mão e devagarinho, por ser a acontecer. Professor, Diz. eu não percebi uma coisa. O primeiro X1 de todos
ou seja, quando está a fazer o fatorial de 5, o primeiro x1 não vai guardar o que supostamente dentro da função main está a seguir ao x? Vai, sim. Ok. É isso mesmo. Portanto, já agora, só para completar, portanto, quando tiverem a olhar, vejam cuidado. Portanto, eu pus o stake pointer sempre lá em baixo e pilha quase que parece que queres para cima, mas na verdade, portanto, o que está a acontecer é, eu começo por pôr 5, não é? E agora vou entrar dentro da função e vou salvaguardar x18, x19 e o return address. Depois vou chamar ao chave fatorial de 4 e coloco lá o 4. Ok? E como agora não tenho espaço para baixo, eu puxei tudo para cima, um bocadinho. Ok? Então basicamente o que vocês têm agora, já têm aqui, peço desculpa, portanto, isto era o que vinha do slide anterior, e agora vou ter os x18, x19 return address, portanto, a salvaguarda do contexto da função fatorial de 3, portanto, são os valores relativos à função fatorial de 4. Desculpa, não. Isto é da fatorial de 4. Então, salvaguarda do contexto da função fatorial de 4, portanto, é os valores relativos à função fatorial de 5. Ok? E então vou chamar o fatorial de 3. Certo? Mas neste caso, depois, quando nós estamos a dar pop, isto não vai ser first in, first out. Vai sim. Portanto, eu vou retirando por partes, que é para, quando vou saindo, vou retirando os valores correspondentes a cada uma das funções por ordem, não é? Pela ordem inversa de chamada. Certo? Certo. Depois, olhem com isto com cuidado, depois se tiverem dúvidas, perguntem. Okay? A pilha é um bocadinho mais complicada do que parece, e só vocês já percebem a dificuldade quando estão a fazer à mão. Okay? E portanto, para um dado n, se fazer fatorial de n, o que acontece? Eu tenho que guardar, portanto, para um dado n, eu tenho que guardar 1, 2, 3 registros. 1, 2, 3 registros. Mais o número de entrada 4. Ok? Portanto, são. Está aqui errado. Fiz uma grelha. Portanto, vezes 4 palavras vezes 4 bytes por palavra. Ok? Faltava um vezes 4. Ok? Mais no final vou. Portanto, isto é 1, 2, 3, 4, 5. E no final preciso mais 1, 2, 3, 4. Até 4 vezes 4 bytes. Eu claramente fiz este slide à noite, estava a dormir. Ok? Certo? Portanto, isto vai ser, ora, 16n mais 16. 16n mais 1. Em bytes. Certo? Pronto. Portanto, respondendo à segunda pergunta, qual a dimensão máxima do parâmetro de entrada n, se a pilha tiver uma dimensão máxima de 1 KB. Ok? Portanto, isto ficava 16n mais 1 igual a 1024 bytes. Ok? Certo? Portanto, isto vai dar. Isto agora a equação está errada.
Portanto, dá n mais 1 igual a 1024 sobre 16. Que é igual a, ora, 1016 dá 64, ok? E, portanto, o Nmax vai ser 64 menos 1. Certo? Dúvidas? Professor, também falta corrigir o que está antes da seta. Depois falta. Muito obrigado. De nada. Epá, se fosse ensino presencial, estava tramado que fez aqui para vocês. Pronto. Percebido? Vou avançar. Portanto, relativamente aos registros, portanto, eu até agora eu admiti sempre que, que a salvaguarda do contexto, ou desculpa, que parâmetros era pela pilha, portanto, fiz simples exemplos assim, ok? Mas na verdade não tem de ser, ok? Portanto, geralmente os compiladores vão criar uma convenção, ok? Portanto, não é uma obrigatoriedade, é uma convenção e, portanto, devem segui-la, ok? Portanto, ou melhor, devem segui-la se querem que o vosso código seja compliant com aquilo que o compilador diz, ok? E em particular no RISC-V, a própria especificação do RISC-V indica como é que o compilador deve olhar para os registros, ok? Portanto, no caso do RISC-V não é só uma especificação que depois o compilador pode ou não interpretar, a própria especificação diz compiladores é assim, ponto final. Ok? Pronto. E então, qual é que é a convenção do RISC-V? Portanto, o risco 0, eu já vos tinha dito que vale sempre 0, portanto, este é 0. Reparem que vocês podem se referir ao risco 0 como x0 ou simplesmente com o nome 0. É a mesma coisa. Ok? Portanto, este é o nome correto, este é o alias. E, portanto, podem sempre que quiserem usar os aliases, sem stress. Ok? Mas não são obrigados, já agora. E depois, tal como eu tinha dito já atrás, o x1 é usado como return address. Martin e Hugo não têm que guardar isto. Isto já agora está no... Também está no datasheet, já vou mostrar. Okay? Isto é dado a priori, não é para decorar, é para consultar. Okay? Eu vou explicar aqui para vocês perceberem. A única nota que tem que tomar é alguma coisa que não se perceba da inferência direta da tabela. Okay? Só para não ver mal entendidos, isto é a informação que vos é dada, não é para decorar. O x2 é o stack pointer. Okay? Depois, o x3 e o x4, na verdade, são registros que são usados para ajudar no endereçamento. Okay? Imaginem, por exemplo, que têm vários segmentos de dados e querem se referir a um segmento de dados. Aquilo é chato, tem que estar sempre a fazer um load address com um conjunto de duas instruções, uma que é carregar num registro um valor inicial mais ou menos próximo e o segundo é o offset para ficar lá perto. O global pointer e o thread pointer fazem guardam a posição base do stack que vocês estão a usar. Ok? Portanto, é uma ajuda para fazerem isso, para fazerem o código. Ok? Do vosso ponto de vista, se eu vou explicar a vocês para vocês saberem, mas do vosso ponto de vista e do ponto de vista da comp, é irrelevante. Vocês podem usar isto como registros temporários à vontade, não há stress nenhum. Ok?
Portanto, o global pointer e o thread pointer usem à vontade. Ok? E não têm que usar como global pointer, como thread pointer, é um registro temporário como todos os outros. Os registros temporários são exatamente registros que vocês podem chamar à vontade, podem usá-los à vontade. Ok? E os registros temporários assumem-se que são alterados sempre que vocês entram numa função. Ok? Portanto, se vocês estão numa função mãe, vai chamar a função filha, eu quando voltar, assumi sempre que tudo o que é registros temporários alterou de valor. Portanto, todos estes, para todos os efeitos, é como se tivessem mudado. Ok? O que é que isto significa? Se por acaso vocês precisam preservar o seu valor, a responsabilidade da salvaguarda não é da função filha, mas é da função mãe. Ou seja, antes de eu chamar o jump and link, aqueles registros que a função main está a usar e que são temporários devem ser salvaguardados aqui e repostos ali. Ok? Portanto, é o mesmo princípio, só que nestes casos passamos a responsabilidade da função que estava na função filha, passamos para a função mãe. Ok? Dúvidas relativamente a isto? Okay. Alguém está a dizer alguma coisa que eu não estou a ouvir, sou muito baixinho. Vou admitir que não é nada, se houver alguma coisa, perguntem, ok? Depois, os save registros, esses sim, são aqueles registros que têm que ser salvaguardados pela função filha. Ok? Portanto, são os registros que a função mãe, à partida, está a usar como variáveis que ela considera como as variáveis dela. Ok? Já agora chama a atenção também, e isto chama a atenção porque houve uma dúvida já de manhã, que por omissão o compilador vai atribuir as variáveis locais todas em registros. Em quais registros? Nestes registros. Portanto, as variáveis locais geralmente vão ser alocadas nestes registros. Ou, se forem floating point, aqui. Ok? Quando é que eles são alocadas na pilha? Em dois casos muito específicos, que é ou porque não há registros suficientes já os escutei. Okay? Ou então, porque, por exemplo, aquele valor temporário é passado como parâmetro por argumento para a função filha. Por exemplo, imaginem, tem int abc, int main, int a, int i, tem um código e agora chamo filha por argumento i. Ok? Portanto, neste caso em particular, eu passo a função, eu passo o argumento i, eu passo este i por argumento, o que me implica que o meu item está em memória. Tenho que necessariamente alocar o i na stack, na minha stack, que é para depois passar, por referência, passo o endereço do i. Ok? E, portanto, cada vez que a função filha se referir ao i, vai escrever na stack no i. Percebido? Dúvidas? Pronto. Já agora aqui uma pergunta, para ver se vocês conseguem responder. Imaginem o seguinte código. Eu tenho uma função que recebe parâmetros, não quer saber, e vai devolver um ponteiro int risco
V. Int V de 10. E, portanto, agora vou inicializar o ponteiro e vou fazer return V. Ok? Portanto, neste caso em particular, de facto, eu estou a devolver o ponteiro, portanto tenho que alocar o V. Certo? Posso alocar este V na pilha? Eu diria que sim, porque vamos utilizá-lo na função main, se vamos dar return ou não. Mas repara que se eu alocar na função filha, na pilha, quando eu regressar ao meu main, Ela vai mudar a minha stack toda. Pois. Ok? Eu Sim. não posso fazer. Eu devia ter declarado isto como static. Que é Ou para seja, quer dizer que ele nunca vai mudar. numa zona global de memória Uhum. e não na pilha. Ok. Ok? Ok. Eu usei este argumento já agora para vocês perceberem uma coisa típica de C que vocês. Eu declaro como. E não posso declarar como int, porque senão o total na stack. Ok? Claro que pode haver compiladores que podem perceber isto e podem imediatamente colocar este V logo no global memory. Ok? Mas à partida não podem fazer isso. Está bem? Já agora, também há uma coisa que podem fazer, aí já não há problema nenhum. É, se eu fizer uma coisa diferente, que é int f, é a alocação de memória dinâmica. Não, ainda não. Ainda não, há de ser a Não seguir falo a Páscoa. Ainda não falo do assunto. Pronto. Há uma alternativa que se usarem alocação de memória dinâmica até não há problema. Não precisam declarar como tem. Quando derem, se quiserem, podem perguntar e eu explico. Ok? Professor, posso só perguntar uma coisa? Podes. Só para confirmar, ver se eu entendi bem. Então, as variáveis locais vão primeiro para os registros dos save e temporary registers e só depois é que vão para a memória em caso não haver espaço. Sim. Ok, então. Só para confirmar, obrigado. Claro que do ponto de vista de cadeira, ok? Se acontecer, provavelmente eu indico quando é que uma variável deve ir diretamente para a stack. Ok? Porque o número de registros é razoavelmente grande e não vou querer dar um exemplo muito complicado. Eu quero avaliar, vocês percebem o contexto e não que vocês sabem avaliar um exemplo de código com 50 linhas. Ok? Nesse caso, o que eu farei é, digo precisamente, considere que esta variável é alocada na stack. Ok? E já sabem, aquela variável foi mesmo alocada para a stack. Caso contrário, as variáveis por omissão são todas alocadas em registro e ponto final. Pronto, e por acaso agora estes slides não foram de sítio. Mal. Já percebi. Peço desculpa, fui processual. Há aqui mais uma coisa que nos registros, que é este frame pointer. Ok? Pronto, este frame pointer, do ponto de vista, vocês não têm que saber o que é, mas já agora vou explicar. Ok? Muito sucintamente, não vou perder muito tempo, porque isto não é obrigatório. Isto não é para vocês saberem, vou só explicar que ele existe. Okay? O que acontece? Quando vocês têm uma chamada a uma função, ok? Portanto, antes de chamar à função, vocês põem os argumentos da função da stack, e do stack pointer fica a apontar para o primeiro byte do último argumento de entrada, ok? E a seguir vão saltar para dentro da função. Quando entram dentro da função, a primeira coisa a fazer é salvaguardar os registros. Portanto, vou acrescentar isto à minha stack. Ok? Entretanto, posso ter variáveis locais. Que eu estava a falar. Os ali. Ou, entretanto, mais à frente, posso querer colocar ainda mais variáveis.
que é que acontece? As minhas referências aos argumentos da função, ou mesmo a outras variáveis locais, vai variando conforme o caso. Não há uma relação que é sempre única. Ok? Então, como é que nós simplificamos o código nessa perspectiva? É simples. Vamos usar um frame pointer, este FP, ok? E o frame pointer vai apontar sempre para o primeiro argumento da função. Ok? E, portanto, como o frame pointer vai sempre apontar para ali, significa que eu posso usar todas as minhas referências usando o frame pointer como base, e nesse caso, independentemente do número de variáveis que eu vou colocando, as minhas referências aos argumentos vão sempre iguais. Ok? E isto permite simplificar o código. Dúvidas? Professor, desculpe, eu tenho uma dúvida, mas ainda é sobre aquilo de antes. Agora estou aqui a pensar, porque na prática, não é quando nós escrevemos. Para este exemplo, e depois já vou atrás, senão a gente está a misturar, ok? Ah, é? Desculpe. Não, pá, senão é uma confusão todo também. Pronto. Portanto, já agora não se esqueçam, ok? Que, na verdade, isto é semelhante ao exemplo lá atrás, ok? O frame pointer é um frame pointer por função. Ok? E, portanto, se eu usar o frame pointer, isto significa que a minha função mãe tinha um frame pointer que apontava para ali, e quando eu entro na função filha, passa a ter um frame pointer que aponta para o primeiro argumento de entrada da função filha. E, portanto, significa que a função filha também tem que salvaguardar o frame pointer e repô-lo à saída. Portanto, sempre que eu usar o frame pointer, então é um dos registros que também devia ser salvaguardado. Ok? Finalmente, também não se esqueçam, e já agora para deixar isto bem claro, que às vezes vocês esquecem-se disso, que quando vocês saem da função filha, devem sempre ajustar, portanto, repõem o contexto no frame pointer, passa a apontar para o sítio da função mãe, e o stack pointer deve ficar a apontar para o argumento de retorno. Ou seja, apagando tudo o que são registros salvaguardados e argumentos da função. Ficam só a parte do retorno. Ok? Nunca esqueçam disso. Dúvidas relativamente desta parte? Se não, vamos à dúvida do Diogo Moreira. Diogo. Ok, professor, obrigado. Então, eu estou na prática, professor, porque nós normalmente temos aquele hábito de colocar as variáveis no data e depois no text chamar as variáveis. Então, nesse caso, nós não precisamos de fazer isso. Simplesmente alocamos as variáveis dos registros diretamente, com o load immediate. Sim, podes fazer isso. Mas deves diferenciar entre o que são variáveis globais e variáveis locais. Ok. O global vai sempre para o data. Se uma variável local à função, vai para o PASEC. Ok, professor. Obrigado. Okay. Pronto. Finalmente, os registros, portanto, os registros X10 e 11 são, por omissão, usados como argumentos. Aliás, X10, 11 até 17 são usados como argumento de entrada. Portanto, na verdade, e de acordo com a Convenção do RISC-V, eu só preciso usar a pilha para argumentos de entrada se a minha função tiver mais do que 8 parâmetros de entrada. Ok? E os X10 e X11 são usados para retorno. E, portanto, eu apenas devo usar a pilha para retornar resultados. Ok? Se o número de resultados de retorno seja maior que 2. Dúvidas? Finalmente, do ponto de vista do laboratório, nós apenas usamos os registros inteiros. Ok?
o que se aplica para os registros inteiros também se aplica para os registros de floating point. Ok? Portanto, do ponto de vista teórico, eu posso fazer exemplos com floating point. Ok? O que se aplica para os inteiros também se aplica para floating point e, portanto, há registros dedicados para valores temporários, para variáveis da função, portanto, são que serem salvaguardadas, para argumentos de entrada e argumentos de saída. Ok? Eu tenho aqui um bug de inglês. Pronto. Este slide, já agora, e para não ver confusão, foi retirado precisamente. Ok? Foi retirado precisamente. Deixa-me cá só vir buscar aqui a página da cadeira. Do reference card. Ok? Pronto, está aqui a tabela. Eu lá fiz igual eu faço. Limpinho. De notar que na tabela, e peço desculpa, mas eu usei esta tabela como exemplo de algo que eu terei online e, portanto, eu não alterei a linguagem, portanto, está em inglês. Ok? Então, o reference guide está em inglês, paciência, tem que compreender. Pronto. De notar que nesta tabela acrescentei aqui, há aqui mais uma coluna que é o saver. E o saver diz de quem é a responsabilidade de salvaguardar aquele valor. Ok? Portanto, sempre que eu entro numa função, portanto, se eu tiver uma função main que chama a função filha, ok? Esta é a main, esta é a filha. Portanto, em inglês, para não haver dúvidas, esta é a função que chama, é o caller. Esta é a função chamada, é o callee. Ok? Portanto, quem é a responsabilidade de salvaguardar os registros? Portanto, o return address deve ser chamado isto é errado, é callee. Okay? Os registros temporários são salvaguardados pelo caller. E os registros e os save são salvaguardados pelo callee, portanto, pela função main. Ok? Está aqui tudo escrito. Ok? Portanto, vocês têm que saber interpretar. Chame também atenção a mais uma coisa. Este bug eu vou corrigir, entretanto. Ok? Só para agora. Chama atenção também outra coisa interessante, que é, não usem a possibilidade de ter o reference card à vossa disposição como eu não tenho que estudar nada. Ok? Portanto, vocês têm que saber compreendê-lo. E, portanto, vocês têm que resolver um conjunto de exercícios para serem capazes de compreender a informação que cá está. Ok? Mas, então o professor estava a dizer aí que o Kali era da responsabilidade da mãe, mas a mãe não é Kala. Sim. O return address é a responsabilidade da função filha. É este que deve chamar. Certo, mas depois tem o save, o save frame pointer e o save register também está lá a dizer Kali e também está a apontar para a mãe. O saved. Sim, os registros são saved. Portanto, são as variáveis que são persistentes da função main. Ok? E, portanto, são persistentes da função main. A responsabilidade de os guardar, é a função filha. Então aquela seta que tem a apontar para a mãe não devia estar aí, certo? Deixa-me apagar estes comentários todos. Não vi dúvidas. Qual seta? Escolhi lá. Portanto, O professor tinha feito, estava a circular essas, o save. E tem ali. Sim, mas no save frame pointer e no save register o professor tinhas rodeado e tinhas a apontar para. Isso é um bug. Ok. Ok? Dúvidas? Sim. Portanto, vou voltar aos slides. Pronto. Portanto, é a mesma informação está aqui nos slides. Eu fiz qual é o passo. Portanto, o bug que estava do outro lado está aqui porque eu não fiz de um lado para o outro. Fazer corrija nos slides. Pronto, vamos então à codificação das instruções.
Ok? Portanto, em geral, no RISC-V, as instruções têm todas 4 bytes. Ok? E vou dizer no geral, eu vou dar aqui uma informação extra que não é para avaliação. Okay? O RISC-V permite que haja algumas instruções de 16 bits, que é uma extensão extra de instruções comprimidas. Okay? Eu não falei delas e, portanto, para todos os efeitos, elas não existem. Ok? E, portanto, todas as instruções do RISC-V, para todos os efeitos, têm 4 bytes. Pronto. Portanto, vamos usar como base as instruções que têm 4 bytes. Ora, por omissão, ok? Cada palavra de 4 bytes vai ser dividida em vários campos. Portanto, estes campos geralmente são um campo de opcode, há geralmente um campo de operandos, e depois ainda há outros campos extra, ok? Em que, em alguns casos, servem, por exemplo, para o opcode diz que é uma instrução aritmética e o outro diz, distingue se é um mais, se é um menos, se é um vezes ou por aí adiante. Ok? Vamos ver isto de forma um bocadinho mais particular. Portanto, no caso do RISC-V, os formatos de instrução disponíveis são estes, portanto, R-Type, E-Type, S-Type, B, U, J, R3 e R4. Novamente, não é para decorar, ok? Novamente, está naquele reference guide. Essa informação está aqui, ok? Novamente, aquela figura foi retirada, qual é o passo daqui. Pronto. E neste caso em particular, o opcode, que é aquilo que vai distinguir, o opcode serve para distinguir qual é o tipo de instrução. Ok? E no caso do RISC-V, o opcode está nos bits menos significativos. Portanto, é o bit 0 a 6, são 7 bits. Ok? E daqueles 7 bits, ok? Eu posso subdividir os 7 bits em duas partes, são os bits 6 a 4 e o 4 a 2. Ok? E esses bits vão indicar se é uma instrução, qual tipo de instrução. Portanto, se é uma instrução de load, se é uma instrução de store, se é uma instrução de branch, portanto, de controle de saldo, se é, por exemplo, uma instrução de load unsigned immediate, ou se é um load unsigned immediate baseado no PC. Okay? E depois há aqui mais uns opcodes que são reservados. Isto não é para saber já agora. Mas estão reservados para instruções particulares, como por exemplo as instruções custom. Eu poder fazer um processador com instruções particulares para a minha aplicação particular, específica. Isto são instruções de sistema operativo. Okay? Eu não falei delas, já agora. Há de haver ainda aqui algumas instruções. Eu não sei onde é que elas estão. Imagino que sejam estas. São instruções atómicas, eu também não falei delas. Okay? No fundo, aquilo que quero ter aqui sim é o opcode vai explicar qual é que é o tipo de instrução e vai fazer a primeira divisão. Ok? Como é que isso decompõe de facto? Ok? Eu começo por pegar no opcode e agora com base no opcode eu sei imediatamente que é uma instrução em particular, como por exemplo load unsigned immediate, ou então eu não sei e nesse caso vou ter que consultar um campo extra. Ok? E este campo extra há de ser o function tree. Ok? O nome function tree não é por ser a terceira função, mas é porque é function com 3 bits. Okay? Portanto, vou consultar o function tree e, com base no function tree, em alguns casos, sei imediatamente qual é a instrução. Por exemplo, há um load byte, um load half word ou um load word. Okay? Noutros casos, por informação aritmética, eu posso ter que consultar o function set, okay? Para saber se é um add, é um subtract ou fins. Portanto, no fundo, o que eu tenho aqui é uma divisão hierárquica. Como é que na prática eu sei codificar uma instrução que é aquilo que me interessa nesta altura? Ok? É muito simples. Portanto, eu vou pegar no reference guide, que está aqui. Ok? E vou, imaginarem que vocês querem codificar uma instrução em particular, como por exemplo o mul. Okay? Vou começar por olhar para o tipo de instrução e diz que é o tipo register. E portanto vou olhar para o tipo register, é este que está cá em cima.
Portanto, eu sei imediatamente que o tipo é este. Ora, para preencher os campos, ora, é olhar para a tabela, portanto o opcode, que é este campo que está aqui, é esta coluna que está aqui. O function tree, que é este, é o que está aqui. O function 7, que é este, é o que está aqui. E finalmente os argumentos RA, RB e RD, basicamente é os valores, é o número do registro, tal como indicado na instrução. Dúvidas? Então, se temos a trabalhar com o registro X10, metemos só 10, 10, por exemplo. Metes 10 em binário. Sim, ok. Okay? Com o número de bits está lá indicado. Ok? Então, Professor, sim. e isso eu se calhar perdi aqui um bocadinho. Isso basicamente é traduzir assembly para código máquina, é isso? É. Mas é a tradução da assembly para o código máquina. Portanto, não se fez o professor no final só interpreta código máquina. Ok? Portanto, como estão a ver, eu nesta altura estou finalmente a chegar, ok, eu comecei com assembly e disse, pois o professor só interpreta código máquina. Agora estou a chegar ao código máquina. Portanto, estou-me a aproximar da parte física da implementação. Ok? Pronto. Vou só dar aqui alguns exemplos muito rapidamente, só vocês perceberem, há alguns exemplos mais simples que outros. Ok? Vou começar com este. A gente quer fazer a codificação da instrução add-i x1, x1, 1. Ok? Portanto, vou começar por ir à minha tabela. O add-i diz que é do tipo i. Portanto, vou ao tipo i. Já sei que a instrução é deste tipo. E agora, com base nisto, o que eu vou fazer é, vou preencher o opcode com este valor. Vou preencher a function tree, que vou botar ali assim. São 3 bits a este valor em binário. Okay? E vou preencher os argumentos. Portanto, neste caso é o RD é 1. Portanto, o RD é 1. E o RA é 1. E, portanto, a codificação... e o imediato é 1. Ok? Portanto, a codificação vai ser o quê? Está cá em cima. Peço desculpa. A codificação vai ser o quê? Portanto, aqui é o imediato que vale 1. O RA é 1 com 5 bits. Zeros. RD é 1 com 5 bits. E o opcode. Portanto, o valor final há de ser este. Ok? Eu limitei-me agora a preencher. Portanto, isto há de ser o imediato. Isto há de ser o RA. O function tree. O RD e o opcode. Ok? É simples ou não? Eu não estou a perceber o RD. Sim. Em termos de valor. O RD é simplesmente o registro de destino. Qual é o registro de destino? Pois, é isso aí que eu não estou a perceber. Neste caso é o X1. Não, é diz X1, X1, 1. Qual é o registro? Ok, então é o X1, neste caso. Como é que codificas 1 em binário com 5 bits? 00001. Ok. Ok, esqueço. Eu estava a confundir. Obrigado. Nada. Pronto, para dizer, realmente este tipo de perguntas, eu acho que eu ponho lá. Algum nabo e que não posso usar o nabo. Não consigo, não posso. Desculpa? Eu também. Não, hoje não. Cuidado com os microfones. Já fiz muito. Pronto. Portanto, há sempre algum nabo que confundiste e erra esta pergunta. Geralmente é uma pergunta que é quase dada. Que é basicamente consultar e preencher. Ok? Mas infelizmente há sempre alguém que falha. Pronto, vou só dar mais um exemplo. O return from subroutine. Ok? Vou à minha tabela.
e agora o return from subroutine diz-me, espera aí que isto é uma pessoa de instrução. E que é implementada com um jump and link register. Ok? Portanto, ok, não há problema nenhum. Em vez de codificar esta, vou codificar esta. Ok? Portanto, volto a consultar a minha tabela. Okay? O jump and link register é do tipo I. Portanto, o opcode é do tipo I. E, portanto, vou simplesmente preencher o imediato é 0. O RA é 1. E o RD é 0. Os restantes, o function 3, vou buscá-lo ali. E o opcode, vou buscá-lo ali. Coloco em baixo, substitui e está o valor. Ok? Só mais um exemplo, vou dar vários exemplos rapidamente, ok? O call my function. O call my function novamente é uma pessoa da instrução, que é o AUIPC mais jump and link register. Ok? Neste caso ele não diz explicitamente como é que isto se codifica, mas nós podemos inferir. Ok? Portanto, um call subroutine é um call algures, pode ser muito longe. Então tenho que fazer um add unsigned, um add upper immediate com base do PC e depois um jump and link register. Ora, se eu estou a usar um AUIPC, provavelmente vou precisar de um registro auxiliar para guardar um valor intermédio, um valor base para a minha referência. Ok? Ora, como o jump and link register, na verdade, vai modificar o X1, bem, posso usar o X1 como registro temporário. É isso que eu vou fazer. Ok? Portanto, vou codificar como AUIPC o X1, que é o return address, é usado como referência aqui, e o imediato, e depois jump and link register, return address, o imediato. Ok? Qual é o valor agora que eu plugo aqui? Bem, isto agora depende de qual é que é o offset desde a função, desde onde eu estou no call, até de facto a minha função myFun. Neste momento o enunciado não me diz, portanto é difícil fazer as contas. Okay? O que eu vou fazer basicamente é vou inferir um valor qualquer. Okay? Portanto, vamos admitir que a distância é basicamente 4828 hexa. Portanto, a distância em bytes. Okay? Pronto. A distância é esta. O que eu tenho de fazer basicamente é colocar aqui valores tal que na prática vá parar esta distância. Ok? Então que valores são estes? Portanto, eu sei que o AUIPC recebe a parte alta e o jump and link register a parte baixa. Portanto, basicamente vou dividir os 12 bits menos significativos. Vai para aqui. Portanto, aqui fica A28 hexa e o 4 vem para cima. Certo? Ora, mas se repararem, olharem novamente para estes números, a parte baixa é que vou pôr ali assim. Com 12 bits, isto é um número com sinal, não é? É um número negativo. Portanto, na prática, se eu preencher ali com 4 e aqui com A28, na verdade ele vai saltar para o endereço errado. Porque ele vai saltar para o endereço 4000 hexa menos o módulo de A28 hexa. Ok? Portanto, isto está incorreto. Portanto, vamos tentar compensar. Okay? Como é que isto se compensa? Bem, compensa-se fazendo o seguinte. Em vez de usar como referência o endereço 400 hexa,
vou usar como referência o endereço 5000X. Ou seja, em vez de começar em baixo, vou começar em cima. E agora vou colar o displacement que eu preciso com base neste endereço para chegar ao sítio certo. Ora, e que displacement é este? É basicamente 1000 hexa. Ok? Aliás, deixa eu bem. É basicamente 0A28 hexa menos 100 hexa. Certo? Ora, mas este menos é feito com uma soma. Portanto, se eu fizer agora a inversão, em termos de soma, ok? Eu vou fazer isto muito rápido, mas se quiser façam em papel. Isto é o mesmo que fazer 00A28 hexa mais F EFFF hexa mais 1. Portanto, fiz o complemento para 2. Ok? Ora, se eu somar este 1 ao outro valor, isto fica FF000. Correto? Portanto, e este nos apareceu. E, portanto, eu onde somando fica FFA28 hexa. Correto? Portanto, é um número negativo que com 12 bits, curiosamente, é exatamente igual. E este valor é o mesmo para ali. Ok? Isto não é uma curiosidade. Ok? Vocês conseguem provar que de facto vai dar sempre isto. Ok? Portanto, nesses casos, o que acontece na prática é o valor que está cá em baixo mantém-se, mas temos de somar mais um em cima. Ok? Professor, eu tenho uma dúvida. Diz. Pronto. Ok, obrigada. Na parte alta, o 4, porque é que nós pomos 4000 e não pomos, por exemplo, 114 para pronto, guardar o bit sinal? Desculpa? Sim, eu não percebi porque é que, porque é que não passa aqui? simplesmente, sim, porque é que acrescenta os zeros depois do 4? Porque o imediato que recebe aqui, este imediato, numa UPC, já agora que é imediato, é do tipo 1, que é do tipo U, eu só codifico os bits mais significativos. Eu ignoro todos os outros bits. Portanto, se eu puser aqui o valor 1, na verdade corresponde ao valor 1000 hexa. Ok. Portanto, se eu puser aqui o valor 4, estou a referir ao endereço base 400 hexa. Ok. Portanto, é como se eu partisse por ali. Parte baixa, tal. Pode só explicar o que é que o AUIPC faz? Com todo o gosto. É só olhar para cima. Eu, por acaso, ainda falei muito disto, mas já agora, vocês olhando para a tabela, devem conseguir perceber. Ok? Portanto, faz add upper immediate to PC. Mas coloca em XD. Ou seja, coloca em XD o resultado da operação entre o valor atual do PC e o imediato shiftado 12 posições. Portanto, coloca em XD um endereço relativo à posição atual do PC. Ou relativo à instrução atual. Percebeste, Margarida? Sim. Já Ok. é mais fácil, isto é para toda a gente. Quando vocês estão a fazer uma pergunta e estou a interagir com vocês, mantenham o microfone ligado enquanto nós estamos a ter dúvida. Depois, quando acabamos a dúvida, podem desligá-lo. Okay? Pois, professor, eu só desliguei porque o meu pai começou a aspirar. Já que era do teu pai, peço desculpa pela linguagem. Ok? Pronto. Daqui um bocadinho, daqui uma hora chega a minha filha para a gente conversa. Pronto. Ok.
Está esclarecido? Sim. Pronto, vou avançar. Isto é o valor final do AUIPC, portanto assim vou codificá-lo, agora já não tem grande ciência, portanto eu vou avançar rapidamente, e a seguir é o valor do Jumbo Link Register. Okay? Depois se tiverem alguma dúvida perguntem, mas no fundo agora é traduzir, é consultar as tabelas, quer dizer, não tem provavelmente muita dificuldade. Vou só dar mais um exemplo, este exemplo é particularmente chato, ok? Porquê? Porque o Jumbo Link Register é do tipo J. E se repararem, tipo J, tem aqui umas coisas estranhas. O que é que isto significa? Significa que os bits pelos quais eu coloco ali naquele campo são por uma ordem estranha. Ou seja, primeiro coloco o bit 20, depois coloco os bits de 10 a 1, depois o 11 e depois o 19 a 12. Ok? Confusão. Portanto, vamos fazer segundo o que diz a tabela. Ok? Pá, não me perguntem porquê o autor do livro, por acaso fez este ISA, deve ter achado que a descodificação era muito fácil. Eu não estou a ver porquê, mas também estou a ver rapidamente isto nessa altura. Okay? Portanto, imagino que talvez ele tenha razão. Portanto, como é que isto se faz? Eu vou começar por pegar neste valor que está aqui e vou escrevê-lo em binário. Ok? Tradução direta. A primeira coisa que reparam é o bit 0 não aparece em lado nenhum. Ok? Portanto, o bit 0 descartou, limpou, não quer saber dele por nada. Ok? É como se não existisse. Há uma razão para isto. É que, na verdade, as instruções comprimidas, aquelas que eu não quis falar há bocadinho, têm tamanho de 16 bits. 2 bytes. E, portanto, a granularidade mínima do tamanho da instrução são 2 bytes. E como são 2 bytes, não vale a pena estar a codificar este 0. Posso descartá-lo. Por exemplo, no ARM, todas as instruções são 4 bytes e, portanto, eles descartam sempre 2 zeros. Ok? Está aqui a razão. Eu estou a explicar a razão, não é para decorar, é só para vocês que estão a perguntar. Mas porquê? É por causa disto. Ok? Na prática, o que está lá a dizer é o bit 0 não aparece em lado nenhum. Então não se escreve. Pronto, não há problema nenhum. E a seguir vamos escrever. Portanto, vamos começar. Primeiro é o bit 20. Ora, bit 20, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e dali para a frente é sempre 0. Portanto, o bit 20 é 0. Depois os bits 10 a 1 são estes que estão aqui. São 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Copy-paste. Depois é o bit 11. O bit 11 é este que está aqui, vale 0. Depois é os bits 19 a 12. 19 a 12 é estes. Portanto, que termina com 1, 0, 1, 0. E o que vem à frente é tudo zeros. Ok? Perceberam a ideia? O resto da instrução é típica e não tem nada especial, portanto não vale a pena falar sobre. Alguma dúvida? Portanto, no fundo é basicamente seguir o guia da tabela. Pedro, queres perguntar alguma coisa? Acho que não. Pronto. Vou só terminar a aula. Tenho 10 minutos, chega-me. Vou terminar a aula só para rever um bocadinho dos passos da compilação do código para nós assentarmos estas noções. Do professor Nuno Horta provavelmente já mostrou um gráfico muito semelhante a este, uma figura muito semelhante a esta. Portanto, vocês originalmente têm o vosso código SIG, aquilo que aprendem em programação. Eu, para já, tenho explicado o código assembly e eu expliquei
como é que se passa do código assembly, como é que se traduz para instruções físicas. Ok? Falta ainda explicar como é que eu chego de facto daqui, como é que eu chego ao meu programa, provavelmente dito, e depois como é que eu carrego em memória. Ok? Portanto, vamos lá explicar os passos. Primeira coisa, o compilador, portanto, ele, o que faz na prática é, ele pega no código C, ele vai traduzir, geralmente ele traduz uma linguagem, traduz o código C para uma linguagem intermédia de compilador, que se chama, por exemplo, Intermediate Language Representation, ou Intermediate Representation. Dali faz um conjunto de otimizações semelhantes àquilo que vocês normalmente fazem. Eu, neste caso, posso só diretamente somar isto em vez de fazer o passo intermédio. Okay? E no final o que ele vai fazer é simplesmente diretamente gerar o fecheiro binário, ou seja, as instruções já codificadas em binário. Okay? Pronto, já agora já deram a compilação por passos, ou seja, gerar o fecheiro .o e depois do .o gerar o linker, gerar o executável? Penso que não. Okay. Se não derem, eu não sei se a programação ainda se fala sobre isso ou não, ou se é dada em AED, seja como for, eu explico já. Falamos de uma não em grande detalhe, mas sabemos o progresso, digamos assim. Pronto, o que acontece? Vocês, quando tiverem um programa grande, podem dividi-lo em vários fecheiros. Ok? E podem compilar cada um dos fecheiros individualmente. Então, como é que fazem? Pegam cada um dos fecheiros e fazem a compilação para um fecheiro objeto base. O fecheiro objeto basicamente tem as instruções já codificadas, mas em alguns casos tem referências que estão ainda por traduzir. E que referências são essas? São referências, por exemplo, a variáveis ou a funções que estão noutro fecheiro objeto. Ok? Por outras palavras, vocês têm um fecheiro xpto.c, têm um fecheiro a.c e um fecheiro main.c. Ok? Vão compilar cada um destes em fecheiros equivalentes com extensão .o. Mas quando compilam, há aqui umas referências para funções ou para variáveis globais, ok? Que o compilador não sabe, porque estou a compilar individualmente. Então o que ele faz é colocar lá um placeholder, põe lá uns símbolos, ok? Ou seja, coloca lá alguma meta-informação, ok? Também pode colocar meta-informação para fazer o debugging, portanto, quando usam um GDB. Pronto. E depois o que acontece é que há um linker que o que vai fazer é vai pegar nos vários fecheiros .objetos, vai agrupar num único fecheiro global e quando agrupa num fecheiro global vai resolver as dependências que estão em falta, portanto, aqueles símbolos que estão em falta, ok? E vai trocar esses símbolos pelos valores reais. Percebido a ideia? Portanto, no fundo, o que acontece? Cada fecheiro objeto gerou um bloco de dados e de instruções. Ok? Há referências que estão em falta e, portanto, é trabalho do linker basicamente unificar tudo. Ok? E quando unifica tudo, o que ele vai fazer é vai construir um mapa de memória daquele processo ou daquela aplicação que vai conter as várias instruções, portanto, os vários blocos de instruções. E os vários blocos, que o nome de bloco está errado, a terminologia correta é os vários segmentos de dados. Ok? Portanto, quando vocês no Assembly escrevem lá .text para referir a instruções, isto é os vários segmentos de .text de cada um dos vossos fecheiros. Ok? E isto é os vários segmentos de .data de cada um dos vossos fecheiros. Que ele está a uniformizar
e depois de uniformizar, resolve as dependências e põe todos lá. Pronto. E com base neste mapa de memória daquilo que ele construiu, ok? Ele a seguir vai criar um fecheiro executável. Ok? O formato típico é o fecheiro ELF. Em Windows o formato não é o ELF, é outro qualquer, mas a estrutura é mais ou menos semelhante. Eu também não quero que vocês saibam explicitamente do formato ELF, só eu vocês tenham uma ideia. Base do formato ELF, o que vai fazer é, vai indicar os vários segmentos de código, os vários segmentos de dados. Okay? Aqui há um segmento RO data, são variáveis que são só de leitura, são constantes. Okay? Portanto, vocês não podem modificá-las. Vai conter uma tabela, um header para especificar como é que isto está organizado no vosso fecheiro. Okay? E tem ainda mais uns campos de estrutura para identificar este executável. O que é que acontece quando o sistema operativo manda executar este fecheiro? Ok? Quando eu mando executar este fecheiro, o que é que o sistema operativo faz? Ponto número 1. Vou pegar no executável e vou carregar para a memória, de acordo com o mapa de memória que o compilador gerou. Ok? Vou carregar para a memória cada um destes segmentos. Ok? Portanto, vou carregar para a memória os vários segmentos de texto, de programa. Vou carregar para a memória os vários segmentos de dados. E ainda os vários segmentos já agora de dados que são só de leitura. Ok? E vai acrescentar um bocadinho de espaço, um bocadinho de código antes. Ok? Que basicamente é o sistema operativo a fazer inicializações. Coisas como a iniciação do stack pointer ou o vosso programa, por exemplo, se faz uso da biblioteca printf, provavelmente ele tem que fornecer um conjunto de diretivas extra para ele reconhecer o printf ou para reconhecer como é que faz um print, um out para o vosso ecrã, para o vosso terminal. Okay? Portanto, isto é um conjunto de código que ele coloca aqui assim, que é de sistema operativo, para garantir que o vosso código consegue correr naquele sistema operativo. Okay? Portanto, são inicializações na prática. Okay? Portanto, já agora, estão a ver esta slide cinzento, não é para decorar, é simplesmente para... é informativo, que eu acho que faz sentido, nós temos uma noção básica. Portanto, na prática o vosso loader faz quando carrega um executável é ler a estrutura do executável, carrega as várias secções de instruções e dados para a memória, copia os parâmetros de entrada para a stack, inicializa os registros do processador e depois faz o jump para o main. Ok? O vosso main, na verdade, não é a primeira coisa que ele executa. A primeira coisa que ele executa é aquele bloco de código que está aqui reservado para o sistema operativo. Ok? E o main passa quando ele acaba, e passam ao main quando ele acaba todas as inicializações. Dúvidas? Alguma dúvida? Pronto. Se não há uma dúvida, há uma dúvida por acaso, eu acho que é uma dúvida que é razoável. Isso é muito giro, mas na verdade isto vai-me gerar um problema. Ok? Portanto, qual é que é o mapa de memória que o compilador gerou e que depois o sistema operativo vai acrescentar? Portanto, o compilador gerou basicamente isto, o espaço reservado, o programa e os dados. Ok? O sistema operativo vai acrescentar a isto por vocês uma zona para o IP. Ok? O IP é basicamente os vossos mallocs. Já falaram de mallocs? Não. Pronto. Malloc é muito simples. Portanto, vocês falaram ponteiros, certo? Sim, isso já. Pronto. Quando usam um ponteiro, o que vocês fazem é, por exemplo, int A com tamanho 10. Certo? Ok? Portanto, aqui
é pacífico. O que acontece? Em alguns casos, você têm estruturas de dados que não sabem tamanho. Ok? Ou cujo tamanho é passado como argumento. Por exemplo, tem uma função que recebe um int n e agora tem que declarar um int com n. Um int v com dimensão n. Como é que eu faço isto? Na verdade, eu não posso fazer isto. O que eu tenho que fazer basicamente é vou declarar simplesmente um ponteiro. Okay? Um ponteiro é uma variável que contém um endereço. Nunca se esqueçam. Ponteiro é endereço. Ponteiro, endereço, endereço, ponteiro. É a mesma coisa. Okay? E agora eu vou fazer v vai ser simplesmente do tipo int malloc n vezes size of int. O que é que eu estou a fazer? Estou a pedir ao meu sistema operativo para me alocar espaço na memória. E qual é o tamanho do espaço? São n palavras de tamanho size of int. Size of int são 4, portanto são n palavras de 4 bytes. Ok? Não houve ideia? Pronto. Eu não vou explicar mais para além disso, o professor Norta há de explicar isto com detalhe, com certeza, e portanto eu não quero falar mais sobre isso. Se tiverem dúvidas, podem perguntar, não há problema nenhum, mas eu não queria falar mais sobre isso. Na verdade, isto que está aqui assim vai alocar espaço neste IP. Ok? Portanto, sempre que usarem um malloc, vai ser alocado naquele IP. Vai alocar também o espaço original para a vossa stack. Ok? Vai definir um espaço, geralmente que é para o kernel, que vocês não podem aceder diretamente. E vai criar uma zona pelo meio, que é uma zona de mapeamento de fecheiros e bibliotecas. Portanto, sempre que usam uma biblioteca de sistema, portanto, sempre faz o vosso include stdli.h ou include math.h, ok? Aquilo é uma biblioteca de sistema e, portanto, o que acontece é que aquela biblioteca é mapeada numa zona de memória pelo sistema operativo. Ok? E, portanto, por exemplo, quando vocês fazem uma chamada ao printf, o que acontece é que o vosso programa está a saltar para esta zona de memória, que é a zona onde o printf foi, aquela biblioteca que tem o printf, foi alocada no vosso zona de programa. Dúvidas? Pronto, isto são mais conceitos que outra coisa, eu vou continuar. E nem sequer são para decorar, é simplesmente para vocês terem uma noção. De notar já agora que aquela é a visão do vosso processo, mas não é a visão real. Ok? Em particular, se vocês não tiverem o sistema operativo, ok? O vosso mapa de memória é ligeiramente diferente. Porque o vosso mapa de memória tipicamente tem uma zona que é para a vossa BIOS. Portanto, o endereço 0 não é o início do vosso programa, é o início da vossa BIOS. Ok? É o programa que vai executado quando o processador arranca. Ok? Geralmente isto é a inicialização do vosso sistema, a configuração das drives, algumas configurações do processador, configurações da motherboard, dos vossos periféricos, enfim. Pronto. Até que ele finalmente descobre que é um disco rígido, descobre que o disco rígido tem um sistema operativo e, portanto, ele vai começar a executar as instruções que estão no sistema operativo. Ok? Pronto. Para fazer isto, o que ele vai fazer basicamente vai carregar aquelas instruções que estão no sistema operativo para a vossa RAM, que é para ali. Pelo meio aqui uma zona de periféricos, estão a ver? Ok? Ainda não. Estou a acabar a aula das 3h30. Mesmo a acabar. Pronto. Só aqui uma indicação muito rápida, ok? Reparem que o que está de um lado é diferente do que está do outro. Ou seja, a visão que a vossa aplicação tem é diferente da visão real.
da visão física do sistema. Ok? Ou seja, é como se houvesse dois mapas de memórias diferentes. Ok? Até porque, reparem, este espaço de endereçamento teoricamente tem 4 GB e, por exemplo, no meu PC tenho 16 GB no total. Mas eu não tenho só 4 aplicações a correr. Eu tenho para aí umas 50. Okay? Como é que 50 aplicações com mapas de memória de 4 GB cabem em 16 GB de memória? E mesmo assim consigo ter memória livre. Ok? Há aqui um truque. Ok? E o truque é muito simples. Na verdade, o mapa de memória da vossa aplicação é fictício. Não é real. Ok? Portanto, na verdade, o que acontece é que o vosso mapa de memória da aplicação, ok? Ele vai ser paginado em blocos de 4 KB e a vossa RAM o que vai fazer é vai conter várias páginas ou vários blocos de cada uma das aplicações nestes 16 GB. Ok? Pronto, isto também não é para decorar e vou falar sobre isto no final da matéria. Okay? É só para vocês perceberem que nesta altura que pode haver aqui dois mapas de memória que eu estou a falar simultaneamente. Um que é o mapa de memória virtual, que é aquilo que a aplicação vê, e outro é o mapa de memória físico, que é aquilo que o sistema operativo vê. Okay? Eles são diferentes, têm mesmo uma razão de serem diferentes. No final do semestre eu vou unificá-los. Okay? Pronto. E a aula acabou por aqui. Professor, posso só colocar uma questão relativamente ao início da aula? Pode ser. Eu continuei sem perceber muito bem porque é que aquela stack logo ao início estava a funcionar ao contrário. Aquela do fatorial. Tem de lá chegar. Mais fácil. Aqui. Certo? Sim. Pronto. Cuidado que eu vou fazer aqui o duplicate slide, só para não ver a geneira. Okay. O que acontece? Na verdade, a minha stack vai crescendo. Portanto, aqui é antes de uma unificação. Agora vou entrar dentro da função, vou só guardar o contexto do registro. Portanto, vou guardar x18 e x19. Vou também guardar o return address. E basicamente cheguei aqui. De acordo? Sim. Sim. Pronto. Agora, quando cheguei ali assim, estou a fazer fatorial de 5. 5 não é 0. Portanto, vou fazer return fatorial de 4 vezes 5. Sim. Tenho que chamar fatorial de 4, certo? Certo. Portanto, vou colocar aqui na pilha o valor 4 e vou chamar fatorial de 4. Portanto, fatorial de 4. Vou novamente colocar na pilha x18, x19 e o return address. Ok? E estou novamente aqui, mas agora no fatorial de 4. 4 não é 0. E, portanto, vou chamar fatorial de 3 vezes 4. Ok? Portanto, para chamar fatorial de 3, coloco Certo, 3. essa parte eu percebi, mas agora o primeiro que fizemos foi o 5. Só não sei porque é que ele não está a ficar para a posição que vai sair em último lugar. O stack pointer, cada vez que eu faço isto, o stack pointer está a crescer. Ele não se está para ali. Então Certo? isso faz parecer que ela está a crescer para cima. Diz? Isso dá a querer parecer que ela está Agora depende de como é que o para cima e para baixo, depende de onde é que estão os endereços crescentes e decrescentes. Se tu disseres que crescem em sentido de endereços decrescentes, está certo. Se disseres para cima e para baixo, depende se o para cima é endereços crescentes ou endereços decrescentes. Estás a ver? Eu, nos meus exemplos, estou sempre a admitir que cá em cima é FFFF e cá em baixo é 0. Então agora a professora trocou isso, foi isso? Não. Ele mantém-se. Cá em baixo é 0. E, portanto, a pilha está sempre a crescer em endereços decrescentes.
Portanto, se eu agora entro na função 3, coloco na pilha o x18, vou novamente descer para baixo. Ok, mas agora, contrariamente aos outros exemplos, o primeiro a sair foi também o primeiro a entrar. Ou não? Espera, repara. Portanto, eu estou a pôr, portanto, vou pondo. Agora vou pegar este slide e vou aqui ao último exemplo, quando já está tudo preenchido. Ok? E agora eu preenchi tudo. E agora, quando eu for retirando, o que vai acontecendo é que o SP vai subindo agora. Vou subindo assim. Vou retirando a ordem inversa. Ok. Ok, já percebi. Ok? Ok, Pronto, professor. eu quando fizer os slides outra vez, vou pôr isto por cores. Quero ver se vocês percebem o que é de uma das cores. Ok. Ok? Está bem, professor. Obrigado. Boa Páscoa. Boa Páscoa. Deus, professor. Boas férias. Até Tem só uma Páscoa, dúvida. professor. Diz. Acho que é no slide seguinte. Só. Que é para depois não fazer asneira. Diz. O professor disse, mas passou-me ao lado. Onde é que veio o 1024? Porque eu disse que a dimensão máxima era 1 KB. Faz parte do enunciado. Ok. Ok. Então, se não fosse um KB não seria 1024, mas depois é só fazer na mesma as E contas. 16 KB, se quiseres, é só todas em baixo. Ok, obrigado. Só antes de começar, deixa-me só ir ali assim, buscar um bocadinho de água.